Olá pessoal, vamos ver se conseguimos então avançar nossa proposta que nós estamos ali já aventurando há alguns dias, alguns temas, não conseguimos desenvolver da forma como gostaríamos. Então, o que eu achei melhor e até conversa com alguns, né? Fazer aqui uma espécie de um vídeo. Vamos deixar esse vídeo então à disposição, porque nós não temos a disciplina de psicologia institucional, temos o estágio e torna-se um pouco mais dificultoso para todos nós tentar entender que contribuição é essa que a psicologia institucional nos entrega também em termos de campo de estágio. Então, a ideia é mais ou menos essa: expor o que é a psicologia institucional, discutir um pouco os meandros dela, e o que nós faremos neste momento é tentar fazer um panorama geral, sem entrar no específico, do que seria isso que nós chamamos de psicologia institucional. Aliás, a música que eu até coloquei para abrir esse vídeo, eu acho que é uma canção que retrata de uma forma muito clara, na minha opinião, o que seria a contribuição ou as contribuições da psicologia institucional, e os filmes que eu citei em aula também, acredito que são outros contributos importantes para entender de uma forma ainda mais ampla este tema, tá? Então, vamos lá tentar ver o que seria essa proposta e como ela se encaixa dentro da nossa grade, dentro do nosso currículo e do pensamento em psicologia. Primeiro, a gente precisa pensar que quando se fala em psicologia, quando se fala em instituição, o que é mais comum, mais corriqueiro, mais notório para cada um de nós é que nós estamos falando de algo que se aproxima de um prédio, por exemplo, né? de uma estrutura. Então, por exemplo, eu posso estar falando de uma instituição e usar esse termo para me referir a uma fábrica. Posso usar esse termo para me referir a uma ONG, a uma igreja, quer dizer, a uma escola. Qual instituição você estuda? Eu estudo na escola estadual YX, estudo na escola municipal. Qual a ONG que você ajuda? Bom, eu sou voluntário naquela instituição. Então, nós vamos usando esse termo no dia a dia para diversas finalidades, mas quase sempre, para não dizer sempre, é para simbolizar algo que existe, uma estrutura mesmo, como o próprio nome sugere, ou até mesmo um funcionamento de algum organismo dentro de um prédio, tá? Então, estrutura, essa é a palavra-chave nesse primeiro momento para poder falar em instituição. Instituição nos remete a uma estrutura, tá? Esse seria o primeiro ponto fundamental para nós. Agora, quando você parte, quando uma proposta de reflexão a partir da própria etimologia da palavra instituição, nós vamos perceber que isso se amplia um pouco aquilo que seria o significado. Então, ó, instituição aqui viria do latim, que é o institutio, e qual que é a principal contribuição, digamos, dessa origem terminológica das palavras? Aliás, é algo que eu gosto muito porque nos ajuda a entender, não necessariamente como deveria ser utilizadas as palavras, mas principalmente a forma como ela foi pensada originalmente. Eu penso que essa é uma das maiores contribuições quando nós vamos analisar, estudar ou perceber a etimologia das palavras, né? Então, quando você pega a da palavra instituição, ela vai evocar a noção de criação, de formação. É como se fosse uma espécie de um plano de obra, ou, se você preferir, um ensinamento, uma escola, um método, uma doutrina, tá? Então veja, esse sentido escolástico que muitas vezes é dado também à palavra instituição, tá? Significaria algo em torno de fundar, estabelecer algo novo, dar princípio a alguma coisa, né? Agir, ação. Então, quando se pensa em instituição,
nós estamos pensando, estamos falando de algo, estamos refletindo sobre uma proposta que está sendo estabelecida também. Óbvio, temos o prédio, temos a estrutura, mas há também junto a isso o estabelecimento de uma ideia, o ideal, o estabelecimento de algo que a partir dali passará a ser. Tá? Então, eu estou instituindo algo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui a instituição como se fosse algo mais abstrato. Eu estou instituindo uma regra nova. Eu estou instituindo que a partir de agora funcionará desse jeito. Eu estou instituindo também uma nova empresa. Você tem diversas formas ou diversas terminologias que pode ser utilizada para tratar do termo instituição. Então não dá para falar que é uma coisa só, né? Agora, qual seria a grande contribuição da psicologia institucional para a psicologia? Né? Primeiro que nós deveríamos pensar esse tema a partir das próprias contribuições da sociologia. Quando nós falamos de psicologia institucional, nós temos que pegar uma contribuição que deriva do movimento institucional e que daqui a pouco nós vamos dar um rascunho sobre o que seria ele, tá? Então, mas vamos pensar ainda sobre a psicologia institucional, né? Tem um autor que é o Henrique Henriquez. O que o Henriquez dirá sobre a psicologia institucional, né? Ele vai dizer que sem uma instituição, aliás, ele está falando sobre o que seria instituição no primeiro momento. Ele vai dizer que sem uma instituição, o mundo ele seria apenas uma relação de forças, mas nenhuma civilização seria possível. Gente, então vamos lá. Para o Henrique Henriquez, o que garante uma certa civilidade é exatamente a existência de instituições. Vamos usar aqui como exemplo para tentar compreender o que o Henrique Henriquez está querendo dizer. Imaginemos que eu e você estamos diante de uma sociedade que não há instituições reguladoras. Olha que maravilha! Você pode fazer exatamente o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. Seria basicamente uma instituição norteada por forças. Não é isso? Talvez nesse modelo, o mais forte, o mais ágil, no sentido físico do termo, inclusive, fará prevalecer, talvez, na maioria das vezes, as suas propostas. Neste modelo, você não tem instituições que regulem nada. Então, tudo que você quiser fazer, do jeito que você quiser fazer, torna-se possível. Tá? Então, trata-se de um modelo de sociedades com completa ausência regulatória. Veja, o que o Henrique Henriquez está querendo dizer aí é que qualquer modelo civilizatório que nós tendamos a pensar hoje não seria possível sem uma instituição. Mesmo que você diga, não, vamos morar num local completamente deserto, completamente deslocado de qualquer organização e de qualquer instituição. Se você tiver uma outra pessoa ou com um grupo de pessoas, no fundo, algum acordo terá que ter de convivência em algum momento. Algum tipo de regra passa a ser estabelecida e, de alguma forma, há um funcionamento institucional ali ocorrendo. Tá? Então, o Henrique Henriquez vai dizer que, sem as instituições, nenhuma civilização é possível. Seria a primeira contribuição, então, do Henrique Henriquez. O que ele coloca em tudo isso é que as instituições, então, elas deixam de ser um pouco daquela premissa inicial que é alocada como prédio, como local imóvel, como uma estrutura. Isso também é instituição.
mas a instituição, a partir do Henrique Riqueza, ela passa a ter um dinamismo. Ela é dinâmica. Ela passa a ter uma característica mais de movimentação, que foge muito do pensamento estático de um imóvel, por exemplo, tá? Então, o imóvel, ele nos revela, ele faz parte da instituição? Faz. Mas ele não é a instituição. O prédio, ele é parte da instituição, mas ele não é a instituição. Há outros elementos que nós precisaríamos levar em consideração para compreender o que é instituição, que vão muito além do imóvel ou da estrutura em si, tá? Então, o que seria aí a psicologia institucional? Ela é uma área para alguns de atuação, mas para a grande maioria seria uma área de compreensão, de análise, de reflexão e de um pensamento, tá? Que objetiva, a grosso modo, aí, compreender as instituições como um todo, e ela faz uso de uma forma quase que majoritária do método, do modelo psicanalítico. Então, quando nós pensamos o termo psicologia institucional, nós estamos utilizando uma terminologia que deriva do Blecher, cujo objetivo seria principalmente, né, de observar, de ter a psicologia institucional como um campo de investigação. Mas, de uma forma anterior ao conceito do Blecher de psicologia institucional, temos o conceito de análise institucional. Então, o que seria análise institucional? A análise institucional foi o nome dado a um movimento que supõe um modo muito específico de compreender as relações sociais, um conceito de instituição e um modo de inserção profissional, né? Do profissional psicológico, da psicologia também, que é de natureza imediatamente política, tá? E se fosse necessário colocar um idealizador desse movimento, seria o Georges Lapassade. Então, o Lapassade é um autor que nós poderíamos colocar como idealizador da análise institucional, que chegamos também a discutir um pouco durante as supervisões, né? E trazendo então as contribuições para o campo da psicologia, nós temos diversos autores que vão buscar fazer essa aproximação, que vão buscar trazer as contribuições deste movimento para a psicologia. Um deles é o René Loural. O que o René Loural dirá sobre o que é o que nós estamos chamando aqui de instituição? Uma norma universal. Gente, vamos lembrar que se é universal, ela não diz respeito a uma norma local. Então, se ela é universal, ela tem características de valor aqui no Brasil, na Inglaterra, no Japão, na África, no Egito, por onde você quer que pense, tá? Então, porque é uma norma que não diz respeito apenas a determinada localidade. Veja, teremos as características institucionais, mas o pensamento institucional, ele ocorrerá em toda a cultura. Por isso que tende a ser aí uma norma universal. E o que seria, então, a instituição? É um casamento, ou seja, a família é uma instituição, um casamento, aliás, se você tem um casamento, é uma família, é um modelo educacional, é um modelo de medicina, é a forma de trabalho assalariado, é aquilo que você chama de lucro, o que se chama de crédito, tudo isso tem um pensamento institucional. Veja como essa reflexão, a partir do Loural, se amplia consideravelmente para entender a instituição com uma série de outros mecanismos, outras características também. Então, quais seriam aí as áreas de atuação da psicologia institucional? Nós poderíamos dizer que desde que haja possibilidade de relação, há um campo
de atuação da psicologia institucional. Tá? Então, se você parte, vamos usar como exemplo aqui o nosso cotidiano acadêmico, né? Porque embora onde haja relação, há possibilidade de ação da psicologia institucional, mesmo aqui na academia, na universidade, onde seria um campo de reflexão desse modelo por excelência, né? Não como exclusividade, mas como excelência, porque o objetivo da faculdade, da universidade é a discussão, né? É a compreensão, é a intervenção. Mas ainda assim aqui, compreender a instituição a partir dessa contribuição, ela também tem sido difícil, justamente pela complexidade da proposta exposta pelos autores e muitas vezes por alguma similitude com outras reflexões em psicologia. Por exemplo, a psicologia organizacional. Quando você observa as contribuições da psicologia, do trabalho, por exemplo, você pode criar uma tendência de que ela traz as contribuições necessárias para entender determinada instituição. Você faz uma análise de clima, você faz um sistema de compreensão, por exemplo, das motivações dos funcionários, ou então do tipo da personalidade que está disposta dentro daquela instituição, enfim. Então, esses instrumentos que eu citei, eles estariam atuando na possibilidade de alterar algo na instituição. Então, por que você faz uma análise de clima? Vou falar aqui de um ponto de vista mais teórico, né? Bom, eu preciso alterar alguma coisa na instituição. Preciso mudar algo naquela estrutura que não está indo bem. Então, produzo uma análise de clima, por exemplo, né? Então, uma estrutura, eu quero compreender como está a cultura organizacional. Posso aplicar também um modelo de compreensão da cultura organizacional. Daria para citar aqui inúmeros exemplos, como, por exemplo, as contribuições do Christopher Jur, né, que se propõe a entender aquilo que vai adoecer uma pessoa dentro de uma estrutura do trabalho, dentro de uma instituição de trabalho, por exemplo. Tá? Quando você pensa na psicologia de grupo, também há contributos que se aproximam da psicologia institucional. Então, por exemplo, você pega o próprio René Caes, o Pichon Rivière, ou até mesmo o Blege, que entrega contribuições sobre o que seria a psicologia de grupos. Então, mas quando você parte de uma análise ainda que preliminar, você observa que a instituição, embora tenha contribuições, embora tenha muitas similitudes com aquilo que é a psicologia de grupo, ou até mesmo as propostas da psicologia organizacional, ela tem outras lógicas de contribuição. Ela não se propõe necessariamente a substituir essas análises que nós estamos aqui discutindo, mas ela tem outras lógicas de contribuição. Tá? Então, dá para dizer que ela se propõe em grande medida a ir além do grupo ou daquilo que nós, de uma forma conveniente, estamos chamando de ambiente ou até mesmo de estruturas.